Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre as formas ou métodos de controle de micro-organismos. Espero que vocês gostem da aula e qualquer dúvida eu estou à disposição. Então, eu vou compartilhar com vocês a nossa tela para iniciarmos a nossa aula. Bom, então, o primeiro método de controle de micro-organismos é a limpeza, que é um processo de eliminação ou redução de matéria orgânica e sujeira em superfícies e objetos. Dentre os objetivos da limpeza, nós temos que remover a sujeira visível, reduzir ou destruir micro-organismos patogênicos e controlar a disseminação de contaminação biológica. Existem três principais formas de limpeza: a química, que é aquela que utiliza produtos químicos, a mecânica, que vai utilizar força, e a térmica, que pode utilizar, então, instrumentos com temperatura. A antisepsia é o processo de redução do número de micro-organismos em tecidos vivos. Então, por exemplo, a higienização das mãos e no local da incisão de uma cirurgia. E aqui é muito importante relembrarmos quais são as etapas, da higienização das mãos de forma correta. Então, o primeiro passo para higienizar as mãos é abrir a torneira, Então, existem vários tipos de torneira, aquelas que precisam ser acionadas, que é o caso dessa da imagem, e aquelas que têm sensores que basta você colocar a mão embaixo que a água vai sair. Bom, então essa aqui, ela é acionada, com a pressão, a água, então, ao sair, você deve molhar as mãos, depois você deve colocar o sabão na palma das mãos e começar passando uma palma da mão sobre a outra. Depois de ter esfregado, então, as palmas da mão, você vai esfregar a palma da mão direita sobre a palma da mão esquerda e depois vir com a palma da mão esquerda sobre o dorso da mão direita. Depois você vai entrelaçar os dedos e lavar entre os dedos. Depois vai esfregar o dorso dos dedos de uma mão na outra, sempre friccionando. Depois vai lavar o polegar de uma mão e posteriormente o polegar de outra. Depois vai lavar as unhas de uma mão contra a palma da outra mão e vice-versa. Feito isso, então, agora nós vamos enxaguar as mãos. Quando a torneira ela é aberta, com a pressão ali que você precisa exercer uma força sobre ela, o ideal é você usar o cotovelo para fazer essa abertura, tá? Então, já que suas mãos estão higienizadas, você não deve encostar mais na torneira, porque essa torneira ela pode, estar contaminada, uma vez que quando você abriu ela, a sua mão estava suja, tá? Então, se ela tiver sensor, é melhor, porque você não precisa encostar em local nenhum, Então, nesse caso, fricciona com o cotovelo, ela vai ser aberta, você coloca embaixo, enxágua e depois pega ali 2 folhas de papel e enxuga as mãos. A forma de secar as mãos pode ser pelo papel, mas pode ser também com aqueles secadores que emitem, um jato de ar para poder secar as mãos. O problema daquele secador é que às vezes ele não funciona. Então, nos banheiros, que tem somente ele, caso ele não funcione e não tenha toalha de papel ali, essa secagem vai ficar deficiente, tá? Então, feito todos esses passos, a sua mão está higienizada. A asepsia é o processo de afastamento dos patógenos de determinados locais. A desinfecção consiste no processo de redução, de diminuição do número de micro-organismos patogênicos em objetos e superfícies. E a descontaminação é o processo que vai tornar
um instrumento ou um material seguro. Esse processo de descontaminação pode anteceder ou preceder a desinfecção ou esterilização. Geralmente, essa descontaminação ela é feita com produtos como álcool, hipoclorito de sódio e o peróxido de hidrogênio. E a esterilização, esse sim é o processo de completa destruição de micro-organismos. Ela previne infecções e contaminações decorrentes de procedimentos invasivos durante a utilização de artigos críticos. E existem dois processos, né, dois métodos de esterilização, que são os métodos físicos e métodos químicos, que vamos discutir agora. Então, por processo físico, existe o calor seco, o calor úmido, a radiação ultravioleta e radiação com partículas ionizantes, como gama. Pelo calor úmido, né, a esterilização utilizando esse calor, utilizando o vapor de água, é um dos métodos mais efetivos. Ele atua destruindo os micro-organismos através da desnaturação irreversível de proteínas do micro-organismo. Então, vocês sabem que quando, né, o micro-organismo, a bactéria, o fungo, o vírus, ele tem, né, a sua estrutura destruída, né, as suas proteínas ali que compõem a sua estrutura, elas perdem a forma, que é o processo de desnaturação, consequentemente, essas proteínas vão perder a sua função também, tá? Então, aí, nesse caso, a estrutura daquele micro-organismo, ela é perdida. Esse calor úmido tem uma ação biocida, ou seja, atua na destruição daquele micro-organismo patogênico, e o calor vai coagular as proteínas celulares e inativar os micro-organismos. Então, os tipos, né, de esterilização por calor úmido envolvem a fervura, a pasteurização e a autoclavação. Bom, então a autoclavação, ela é muito utilizada para preservar a estrutura dos instrumentos metálicos, né? Ela é muito utilizada em ambiente hospitalar, ambiente odontológico, clínica de estética, salões de beleza. Então, a primeira coisa que precisa ser feito é limpar, lavar aqueles instrumentos e envolvê-lo, né, em um material próprio para aquela autoclave. Geralmente, esse papel é o papel pardo ou o papel grau cirúrgico. Ao envolver aquele material no papel pardo ou no papel grau cirúrgico, precisa ser colocado, então, uma fita crepe específica, que é uma fita zebrada, né? Que antes da autoclave, as listras são amarelas e após o processo de autoclave, elas ficam escuras, demonstrando, então, que aquele material foi autoclavado. Naquele material também é importante colocar a data, né, que aquele material foi, então, autoclavado, porque tem data, né, de vencimento. Feito isso, coloque, então, a carga na autoclave, respeitando um volume de até 70% daquela autoclave. Ela, então, é ligada e é feito o ciclo, então, da esterilização. O processo, né, de autoclavação, ele pode ser verificado. Geralmente, de tempo em tempo, ele é conferido se aquela autoclave está funcionando perfeitamente. E esse controle é feito através da utilização de uma bactéria, que é a Bacillus stearothermophilus, né? Então, ela é colocada na autoclave, é feita a ciclagem da autoclave e depois é observado se essa bactéria ainda está presente ali. Caso ela esteja, né, então quer dizer que aquela autoclave não está funcionando. O prazo de validade do material autoclavado, se ele estiver envolvido em papel crepe ou crepado e for guardado em armário fechado, é de 2 meses o período de validade. Se for no papel grau cirúrgico e guardado em armário fechado, em torno de 6 meses de validade. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas imagens de autoclave, né, para vocês conhecerem. Então, aqui é uma visão de cima dela, né, sem essa parte da gaiola. Então, aqui tem essa cruz onde é colocado a água até esse limite. Essa gaiola é colocada posteriormente, o material embalado é colocado aqui dentro, de forma que não fique totalmente empilhado
ocupando todo o espaço da autoclave. Então, precisa ser respeitado um volume ali de até 70%. Colocado ali dentro, né, o material, ela vai ser fechada. Essas válvulas, né, precisam ser fechadas, todas elas, e ela, então, vai ser ligada, tá? Então, ela vai aumentar a temperatura, tá? Então, à medida que ela vai funcionando, ela vai aumentando a temperatura e dentro dela vai ter pressão. E essa temperatura alta, que chega por volta dos 120 graus Celsius, é que vai ajudar na esterilização, esse vapor de água ali dentro, né? Vai destruir aqueles micro-organismos. Depois, então, de um tempo em torno ali de 15 minutos a 30 minutos, né? Que ela chegou nessa temperatura, ela é desligada, essa válvula é aberta para que o vapor saia. E, hora que a pressão restabelece, ela então pode ser aberta. E o material é então retirado ali de dentro. Pelo calor seco, existe a estufa, que ela é mais indicada para vidros, para metais, tá? O invólucro é do mesmo jeito para autoclave, então ou papel crepado ou grau cirúrgico. Essa carga é colocada na estufa, lembrando que esse material tem que ser higienizado antes, né, de ser colocado na estufa. Ocorre o ciclo da esterilização. Também pode haver a qualificação do processo, né, por indicador biológico, e o prazo de validade é de 30 dias. Então, aqui é uma estufa mostrando para vocês. Ela é por calor seco, porque não tem como colocar água dentro dela, então não tem vapor de água ali, tá? Essa é uma das diferenças entre a autoclave e a estufa, tá? Por isso que a estufa é por calor seco. Dentre ainda dos métodos, né, de esterilização físicos, tem a radiação ultravioleta. Então, essa luz azul aqui nessa capela, né, você está vendo que tem um vidro aqui separando esse local. Por quê? Porque nós não podemos estar em contato com essa luz ultravioleta. Então, aquele material que vai ser esterilizado ali é deixado ali dentro por uns 15 minutos e não deve ser usado na presença nem de animais, nem de pessoas, tá? Essa radiação, como que ela esteriliza? Ela vai ser absorvida pelos ácidos nucleicos da célula, né, do micro-organismo, onde ocorrem, então, as lesões e a destruição daquele micro-organismo. Geralmente esteriliza materiais sólidos, como vidros e metais, e é feito, então, expondo o material à radiação em ambiente fechado pelo tempo adequado, tá? Muitas pessoas, então, fazem o processo de autoclavação, depois coloca o material autoclavado na estufa para secar e depois, ao abrir esse material, ainda passa ele pela radiação ultravioleta. Então, você pode, né, para garantir a eficácia mesmo, e para garantir a esterilização completa, você pode usar os 3 processos que não tem problema. Bom, existe a radiação alfa, beta e gama, que também são formas de esterilização por calor, né, por método físico, por radiação. Leva à perda da viabilidade do DNA daquele micro-organismo, é utilizado para esterilizar vidrarias, metais e materiais sólidos. O material a ser esterilizado é colocado em um container que vai ser depositado em uma esteira e vai circular no interior da câmara de radiação. E a esterilização pelos produtos químicos, né, utilizam diversos produtos como hipoclorito, fenóis, formaldeído, óxido de etileno e ozônio. Então, o óxido de etileno é muito usado para esterilizar itens hospitalares e os vapores de formaldeído para câmaras, salas e ambientes. Bom, pessoal, então, essa era a aula de hoje, né, para mostrar para vocês as formas de controle de micro-organismos, né, que são utilizadas, que são praticadas aí para tornar seguro, né, os instrumentos que são usados. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu estou à disposição. Bons estudos e até mais.